Deixa eu dizer para vocês uma coisa. A Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Essa garrafinha aqui, vocês não sabem, isso aqui é um milagre para mim, gente. Que a boca seca, o nervosismo vem, mas vamos lá, vai dar tudo certo. O Espírito Santo sempre esteve presente. Sempre esteve presente. O Espírito se movia sobre a face das águas. Vou ficar afastado da caixa ali, que ela está com barreira comigo. Eu acho que essa aqui também está. Vou ficar aqui, tá, gente? Vou ficar aqui. O que eu quero dizer com isso? Quando Deus criou os céus e a terra, na verdade, Deus, Ele desejou, Ele declarou, e o Espírito Santo operou. A missão de dar forma e de tirar o vazio da terra foi trabalhada pelo Espírito Santo de Deus. Você não pode esquecer disso. Porque no decorrer de toda a história da raça humana, até os dias de hoje, o Espírito de Deus nunca deixou de trabalhar. Então o que acontece? O Espírito Santo sempre trabalhou. Em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, depois que está todo o terreno construído, tudo bonitinho, eu queria pedir, se for possível, bota ali o capítulo 2, versículo 7. Está ali, ó. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou fôlego de vida em suas narinas, e o homem se tornou ser vivo. A partir daquele momento ali, Deus sopra do seu interior para dentro do homem. Adão, ele, antes de ser Adão, era apenas um boneco, era apenas barro formado, e passou a ter vida a partir do sopro. A partir do sopro começou vida no seu interior. Deus, com aquele sopro, estava conectando Adão a si mesmo, porque até então, naquele momento, era apenas uma conexão terra. Aquele boneco ali, a conexão dele era apenas com a terra, tá bom? A conexão com o mundo espiritual, a conexão com a divindade veio a partir do sopro. E a Bíblia diz que aquele sopro comunicou vida. Aquele sopro, Deus estava comunicando a própria personalidade dele para Adão. Aquele sopro, Deus estava trazendo identidade a Adão. Eu não vou falar sobre identidade, isso já foi muito bem batido ontem. Mas naquele sopro, Deus também estava comunicando amor, porque Deus é amor. Então, Adão era um homem que tinha amor. E não somente ele, Eva também, porque foi retirada de Adão. Robson, mas e aí? Tá bom. E aí? E aí que tudo começou a partir dali. Eu vou dizer para você, talvez você não saiba, de repente tem algumas pessoas aqui que não saibam. Eu aprendi uma coisa aqui no CTM, no primeiro CTM que teve, acerca das características do espírito. E que o nosso espírito, o espírito humano, ele possui 3 funções básicas, e essas funções são propositais, foram dadas por Deus para uma comunicação com Ele. E as funções básicas do espírito é comunhão, diz comigo, comunhão, intuição e consciência. Beleza? Então, por meio dessas 3 funções básicas, Adão se comunicava. Adão, querido, o homem, o ser humano, ele foi criado para viver de dentro para fora. Então a alma e o corpo não haviam sido ainda contaminados pelo pecado. Era tudo puro. Então não havia ainda interrupções, não havia interferências, sabe? Deus se comunicava por meio do Espírito Santo, que já estava aqui. O relacionamento de Adão, é importante você entender isso, era com o Espírito Santo de Deus, que já estava aqui. A comunicação do reino, da divindade, com a sua criação, era por meio do Espírito Santo. Tá bom? Beleza até aí? O Espírito Santo é o agente responsável em comunicar, fazer toda a comunicação do reino celestial com essa terra. E ele sempre esteve aqui, e ele não saiu daqui. O Espírito Santo, ele nunca foi embora e deixou de agir, de existir, mesmo após o pecado. Mas aí quando Adão, no capítulo 3 de Gênesis, nós não vamos ler, é longo, mas todo mundo aqui conhece a queda.
Quando Adão ele peca, ele perde essa conexão. Essa conexão é interrompida. E as duas funções, intuição e consciência, acabam ficando comprometidas. Então Adão também ele possuía uma alma. E tinha um corpo, não era isso? Beleza, gente? Vocês estão aí? Beleza. A alma também, ela tem 3 funções básicas. Foi muito falado isso aqui, inclusive. Gerou até perguntas aqui, no dia das perguntas aqui. As 3 funções básicas da alma do ser humano, que é vontade, pensamento e emoções. E como que funcionaria essa modulação de Deus falando com o homem e o homem correspondendo? O Espírito Santo se comunicava no interior de Adão. A alma que não tinha bloqueio e não havia interferência gerada pelo pecado, captava isso e o corpo expressava essa direção. Então Deus falava no seu interior, a alma captava isso por meio das suas funções e o corpo expressava essa direção. Bem, deveria ser simples assim. Mas aí deu ruim, capítulo 3 vai falar que deu ruim o negócio. Adão e Eva resolvem pecar, há uma interrupção violenta, mas interessante que nessa interrupção, quando Deus está julgando tudo ali, conversando com eles, o próprio Deus profetiza a vinda de Jesus Cristo. Ele chega dizendo, da mulher vai nascer aquele que esmagará a cabeça da serpente. Ali Deus já estava declarando a vinda do Messias. Não sei quantos já tentaram para isso. Mas aí sabe o que aconteceu? Por falta dessa conexão com Deus, por essa conexão ter sido interrompida, Adão começou a funcionar a partir de si mesmo. Eu vou dar mais ou menos uma ilustração para você. Bem, eu trabalho com esses equipamentos assim de refrigeração, de ar-condicionado. Vou usar essa ilustração para ficar mais fácil para você entender. Esses equipamentos mais modernos, eles têm diversos sensores nele. Qual é a função desses sensores? Eles captam a temperatura do ambiente. Então, quando você pega o controle remoto e pip, a primeira máquina que entra em funcionamento é essa de dentro. Acende a luzinha, ela recebeu o sinal do controle remoto e liga. O que acontece nesse momento? A placa eletrônica do equipamento, ele pega todas as informações que esses sensores estão mandando do ambiente. Temperatura, em alguns tem pressão e tudo mais. Esses impulsos, eles vão para a placa eletrônica e em forma de sinal eles vão para o microprocessador e ali é feito toda a contabilização para saber se pode entrar a máquina de fora que vai refrigerar o ambiente ou não. Vai tudo depender dessa leitura que esses sensores estão fazendo. É só para você entender. Tem umas outras coisas a mais aí, mas não precisa. Tá, caramba, Robson, mas o que Adão entendia de refrigeração? Não, o que eu quero dizer para você é o seguinte, por causa desse rompimento, por causa do rompimento dessa conexão com o Espírito de Deus que se comunicava, Adão passou a funcionar baseado na sua alma. Em comunhão com o seu próprio corpo. Então a alma, sendo a sede da vontade, dos pensamentos e das emoções, começou a funcionar juntamente com o corpo. O corpo também tem 3 funções. Fala comigo, locomoção, sensação e instinto. Então, por que Deus deu o corpo a Adão? Para que ele pudesse se relacionar com o mundo físico. Ele precisava se relacionar com o mundo físico. Só que esse relacionamento seria a partir do seu interior, do espírito atuando, falando, direcionando. A alma captaria isso e transmitiria isso de forma expressa por meio do corpo. Só que Adão perdeu esse contato com Deus, e aí Adão e Eva, e toda a sua descendência, a partir do pecado, começa a se relacionar com o mundo ao seu redor, e inclusive com o mundo espiritual, a partir de sua mente, de suas vontades, de suas emoções. E aí o negócio fica feio. A semelhança do equipamento de ar-condicionado, então o que acontecia? Eles atuavam no mundo, haviam sido expulsos do jardim, tá? Diga-se de passagem, eu acho que todo mundo já sabe, foram expulsos do jardim.
Começou aquele miserê todo no meio do povo. O diabo já se fazia presente e, legalmente, por causa da ação de Adão, começou um processo de domínio territorial, porque Adão perdera a sua identidade, perdera a sua autoridade. Então, Satanás começou a ditar as regras ali. E a semelhança do equipamento, o que eu estou falando? É que o corpo deles começou a funcionar como esses sensores. A mente começou a fazer o papel que, na verdade, era o papel do Espírito, debaixo de uma direção clara do Espírito Santo. Então, eles começaram a avaliar as situações, julgar as situações, determinar as situações, tomar decisões baseado naquilo que eles estavam vendo, naquilo que eles estavam se relacionando. E aí vocês vão ver, se vocês continuarem lendo Gênesis, vocês vão ver a desgraça acontecendo até que veio o dilúvio. Não sei quanto tempo foi, não me importa também quanto tempo foi. Só que a humanidade daquela época entrou numa desgraça tão terrível que Deus precisou destruir todo mundo, o mundo daquela época, debaixo de águas de dilúvio. Inclusive tem uma passagem em Gênesis, no capítulo 6, versículo 3, que o Senhor fala assim, o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porque este é carnal, e o seu tempo de vida serão 120 anos. Não contenderá. Em algumas versões está escrito não agirá, mas no hebraico esse termo está não contenderá. E é verdade isso. Porque Deus precisou fazer uma aliança para que não destruísse a terra novamente, porque o ser humano se tornou desgovernado, governado pela sua própria alma. Foi por isso que foi muito batido na tecla aqui, da questão de nós sermos dirigidos pelas nossas emoções, por aquilo que nós achamos, porque a ação do Espírito Santo no interior, se não houver comunhão, não houver relacionamento com o Espírito Santo, amado, pode ser confundido. E no meio dessa confusão, pode-se gerar não só escândalo, mas surgir heresias e diversas práticas que, no final de tudo, afastam a presença de Deus e a possibilidade de edificação no meio da igreja e da própria edificação pessoal. Mas vamos lá. Vira aqui a página do... Passei o dedo, vamos lá. Nesse momento, ficou-se interrompido o propósito eterno de Deus, mas por um tempo. Deus sempre desejou ter uma família de muitos filhos. No início, a sua imagem conforme a sua semelhança, não é assim? Ele não desistiu disso. E detalhe, ele não só não desistiu disso, mas durante todo o Antigo Testamento, nós vamos ver o Espírito Santo trabalhando especificamente em momentos específicos da história e em pessoas específicas. O papel do Espírito Santo no início, a intenção era poder habitar e atuar no homem. Mas por causa de ter sido quebrado isso pela desobediência, por uma decisão, e é importante eu dizer que quando Deus comunica a sua essência para Adão, Ele comunica a Adão também características que são comunicáveis. Por exemplo, por que Adão pecou? Porque ele tinha a liberdade de escolher. Vou fazer uma pergunta aqui, eu quero que você seja bem sincero. Levanta a mão aqui quem acredita que Jesus poderia ter desistido da cruz. Sério mesmo, gente? Levanta a mão quem acredita que Jesus não tinha como desistir da cruz. Levanta a mão. Aí tem aquela turma dos indecisos, sempre tem, né? Sempre tem. Eu pensei que era brincadeira, que eu estou sempre sentado ainda, não reparo isso. Eu estou vendo tudo, eu estou fazendo os testes todos aqui para ver o que é de fato. Eu estou vendo que confere. Jesus poderia ter desistido da cruz, mas vamos voltar para a história um pouco. Pega todo o Antigo Testamento, você vai ver o Espírito de Deus trabalhando em pessoas específicas. Querido, o Espírito Santo nunca deixou de trabalhar. Ele sempre trabalhou. Porque a divindade, embora a gente fale, o Espírito, a terceira pessoa da Trindade, dá uma impressão de que ele é uma medalha de bronze, né? Tem um pódio, Pai, ouro, Jesus, prata e o Espírito, bronze. Ele não é muito falado, é um pouco desprezado, é pouco entendido, sabe? E muito pouco se relaciona com ele, sabe? Mas ele não é uma medalha de bronze.
Na verdade, ele não é nem a terceira pessoa da Trindade. Isso aí foi ideia lá do século IV, que surgiu nos concílios de Nicéia, se não me falha a memória, por causa de uma heresia falando acerca de Jesus, colocando em questão se Jesus era consubstanciado com o Pai, né? Se Jesus era Deus mesmo, se era só homem e tudo mais. Criou-se uma heresia lá pelo século IV, né? Eu acho que foi Ário, se não me falha a memória, e aí surgiu o concílio lá, né? E aí vieram tentando derrubar. Então a coisa veio de 325 a 385, se não me falha a memória, e aí foi definido essa situação lá acerca da Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Os três é Deus. Eu prefiro falar assim, fica melhor. No nosso português é uma coisa ridícula, mas não tem como eu dizer os três são deuses, né? Os três é Deus, entende? Então o Espírito Santo, ele sempre trabalhou para o quê? Para o propósito, para a intenção inicial de Deus, uma família à sua imagem e semelhança. Ele não desistiu disso. Então durante toda a história chega o derradeiro dia, o dia do cumprimento do que Deus havia falado lá no Éden para Satanás, Eva e Adão. Há de nascer da mulher aquele que esmagará a cabeça da serpente. E chega esse dia maravilhoso, porque o Espírito Santo trabalhando novamente, ele coloca Jesus no ventre de Maria e protege Maria de toda aquela ação de Herodes e José também. Na verdade, todo mundo entrou debaixo dessa proteção, né? O José também pegou aí uma carona nessa proteção. E até que Jesus chegasse a atingir a idade adulta, tá, gente? Eu estou condensando para a gente ganhar tempo. E aí Jesus chega aos 30 anos, e com 30 anos Jesus vai para o Rio Jordão para ser batizado pelo João Batista. Agora uma coisa interessante, Lucas capítulo 4, no versículo 1, vai dizer que depois que Jesus foi batizado, ele sai cheio do Espírito Santo e é imediatamente, bem, vou usar esse termo imediatamente, eu não sei o tempo que levou ali, mas vamos fazer de conta que foi imediatamente. Foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha só, Jesus, homem, para começar o seu ministério, para começar a dar sequência no grande planejamento e na ideia original de Deus, que é uma família com muitos filhos, a sua imagem e semelhança, e glória a Deus que ele não desistiu disso. Ele é conduzido já de imediato pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E ali, durante 40 dias e 40 noites, ele não come, e depois começa aquele processo de tentação. E depois a Bíblia vai dizer que Jesus, no poder do Espírito Santo, sai do deserto, e aí o couro começa a comer. Eu não sei quantos aqui já leram o Antigo Testamento, mas sabe uma coisa que você vai reparar lendo o Antigo Testamento? A capetada não se manifestava tanto. Você vai ver ali um capiroto ali na vida de Saul, outro por ali, outro por lá, mas é uma coisa muito pequenininha. E com uma música saía. Davi tocava ali uma música, saía. Saía para dar uma volta e depois voltava de novo. Aí o que acontece no meio disso tudo? Quando Jesus vem anunciando o evangelho do reino, arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus, aí a bicharada fica doida. Os demônios começam a se manifestar. E aí você vai ver fazendo parte crucial do ministério de Jesus, expulsão de demônios, curando enfermos, e vai por aí afora, sabe, purificando leprosos, ressuscitando mortos, mas tudo isso tinha um propósito específico. E o propósito específico não é Jesus ser exaltado, gente. Tudo isso tinha um propósito específico. Isso fazia parte do plano de que o reino de Deus, quando chega, ele pega tudo que se tornou sem forma e vazia e começa a dar forma. Sabe, a semelhança do início. Não foi o Espírito Santo? O mesmo Espírito habitando em Jesus, e a Bíblia vai falar sobre isso, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem, curando todos os enfermos e libertando todos os cativos do diabo, porque Deus era com ele. Não porque ele era Deus, mas porque Deus era com ele. Então o Espírito Santo, através da vida de Jesus, estava colocando em prática a ideia original de Deus. Então estava ali, olha a interação, que coisa tremenda, gente. Então, o Espírito Santo não é uma medalha de bronze da Trindade, tá bom? Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é tão Deus como Pai e como Filho. Amém? Beleza. E aí começa esse processo.
E aí o Espírito Santo trabalhando na vida de Jesus e através da vida de Jesus. E eu quero dizer que Jesus Cristo, ele era a única pessoa que tinha a presença constante do Espírito habitando nele. O Espírito Santo, ele não atuava sobre a vida de Jesus. O Espírito Santo habitava no interior de Jesus. Por que isso, gente? Porque o Senhor estava trabalhando nesse processo todo. Sabe para quê? Para tornar o ser humano novamente uma habitação do Espírito. Para que Deus pudesse cumprir a sua ideia, que Ele vai cumprir. Inclusive você e eu estamos aqui porque esse plano já está sendo colocado em prática, a coisa já está acontecendo. Sabe o que eu e você temos que fazer? Perseverar até o fim, não parar no meio do caminho. E aí o bom disso tudo é que chega também o derradeiro dia, em que Jesus chega no Getsemane e fala: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, por isso que eu fiz a pergunta, Jesus poderia ter escolhido não ir para a cruz? Poderia, mas ainda bem que ele escolheu ir para a cruz. E ali naquela cruz, Jesus cumpre as exigências que a justiça de Deus exigia. As exigências que a justiça de Deus exigia. O pecado, como consequência, tem a morte. Alguém precisava morrer. Ou eu ou ele. Ele escolheu ir. Então eu posso viver. Foi uma troca. Foi uma troca. Ele fez uma troca. Ele assumiu a minha miséria para que eu pudesse ter direito à sua vida. E sabe uma coisa que é interessante, gente? Jesus morre na cruz do Calvário, mas antes dele morrer, ele fala assim: ó, está consumado. E ele consumou. Sabe, dentro dessa palavra, eu há um tempo atrás estava pensando, o que eu poderia encaixar dentro dessa palavra? Está consumado. Ele consumou a nós, novamente, o direito ao retorno, à originalidade. Dentro dessa palavra está consumado, Jesus me deu o direito de ser habitação do Espírito Santo. Dentro dessa palavra está consumado, Ele me deu o direito, eu não era nem nascido, Ele me deu o direito de me tornar filho de Deus, de ser inserido em Deus novamente, de poder ser a habitação do amor de Deus, e de poder funcionar, inclusive, de forma melhor do que Adão funcionaria. Eu falo de mim, mas se estende a você. Não sei se de repente tem alguém aqui que duvida um pouco disso, mas eu sou muito ruim. Eu sou muito ruim. Mas é como o Franco falou, né? Mas foi para esses que Jesus veio. Então se alegra, ó Israel. Então, querido, nesse processo, Jesus morre e Jesus ressuscita ao terceiro dia. Quem ressuscitou Jesus dentre os mortos? Quem? Fala aí. Pô, tá fraquinho pra caramba. Foi o Espírito Santo. Olha o Espírito Santo trabalhando. Ele começou a trabalhar desde quando a terra era sem forma e vazia e não parou. E vem trabalhando desde então, no decorrer de todos esses milhares de anos. E ele ressuscita Jesus de entre os mortos. E Jesus, após estar ressurreto, ele encontra os discípulos com medo escondido, com medo dos judeus. E ele entra pela casa e o que ele diz? Paz seja convosco. E sopra sobre eles novamente. O sopro perdido lá em Gênesis capítulo 3, o sopro que foi dado em Gênesis capítulo 2, no versículo 7, que foi soprado no homem, e que se perdeu em Gênesis capítulo 3, Jesus traz esse renovo ali, porque os apóstolos ali, eles estavam representando, de alguma forma, a igreja que estava surgindo a partir de Jesus Cristo. Então nós podemos pegar isso e usar como uma tipologia e entender o seguinte: Jesus sopra novamente e reaviva esse propósito de novo, e a possibilidade desse propósito ser continuado. E aí ele fica, se não me falha a memória, aí me ajuda os universitários aí, 40 dias aqui, não foi? Depois dos 40 dias, depois de dar instruções, ele volta para o Pai. E aí eu não sei quantos dias depois, não sei se foram 50 dias, Modesto das Neves, quanto tempo depois para o dia de Pentecostes? 50 dias. É ele que falou, tá, gente? Se estiver errado, foi Modesto. Então não foi nem Modesto, nem Franco, foi Lucas. Então, vamos lá. 50 dias depois, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no cenáculo. E aí tem aquela história toda da descida do Espírito Santo. Ué, Robson, mas o Espírito Santo tinha ido embora? Não.
Aquilo dali é que Deus já estava cumprindo a promessa feita lá atrás, tornando eu e você habitação novamente. O Espírito já não atuaria. Porque, querido, a ação do Espírito Santo, ela trabalha com dois verbos: habitação e atuação. Habitar é fazer morada. Atuar é exercer uma ação. No Antigo Testamento a gente vai ver o Espírito Santo atuando em diversos momentos. Mas hoje, na igreja, lavada, remida pelo sangue de Jesus, ou seja, foi lavado pelo sangue de Jesus, o ser humano em Cristo Jesus pôde ser feito habitação do Espírito no seu espírito. Então, quando você ouve o Evangelho do Reino e crê e se rende a Jesus Cristo, o próprio Senhor, Ele revive em você o teu espírito. Então, aquele ponto que foi quebrado lá no início, se lembra? Comunhão, intuição e consciência, isso é refeito. Isso é refeito na regeneração, isso é refeito. E agora você novamente tem em você vivo e aceso o ponto de contato com o Espírito Santo. O mesmo que estava no início, quando a terra era sem forma e vazio, e veio trabalhando, e eu preciso saber quanto tempo eu tenho. Então, são 11h19, eu não sei que horas tem que terminar. Levanta a mão assim, Robson, acabou. Fica quieto, Robson. Chegou. Vamos lá. Vou continuar aqui. Eu estou dando continuidade aqui, mas na verdade até acabou já. Mas vamos lá. Na verdade, sabe por que acabou aqui, gente? Porque a minha cabeça estava tão cheia de coisa para escrever que eu preferi parar. Eu falei, vou parar por aqui. Mas vamos lá. E aí, a partir disso, agora eu e você podemos ter a conexão direta com o Pai. No livro de Hebreus, se não me falha a memória, está escrito assim, que nós devemos ter intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho. Um caminho aberto, um caminho livre. Então, quando a pessoa recebe Jesus e se rende, ele se torna novamente a habitação do Espírito Santo. E o Espírito Santo, quando vem habitar, aí começa um processo, gente. Começa um processo. Sabe por quê? Porque a tua mente e o teu corpo já estão aliançados ali para viverem segundo os desejos da carne, as concupiscências da carne. E aí aquela obra da carne já está muito bem desenvolvida, a coisa já está muito bem desenvolvida, sabe? E o teu espírito é vivificado, e Deus vem habitar no teu espírito através do Espírito Santo. Aí começa Gálatas, capítulo 5, versículo 22, se não me falha a memória, quando fala o Espírito, acho que é por aí. Bota aí para mim, gente, Gálatas capítulo 5, 22. Não, então é antes, né? Qual é a parte que fala? Vamos ver se vocês lembram. É que o Espírito luta contra a carne e a carne luta contra o Espírito. Antes um pouquinho, não sei. Bem, vamos lá. O Espírito luta contra a carne e a carne contra o Espírito, porque são opostos entre si, para que nós não venhamos fazer aquilo que seja porventura do nosso querer. Qual o versículo? 17. Aí, 17. Olha lá, está lá, ó. Olha, ali, ó. Deixa eu ler aqui, que aqui está maior, né? Estou com óculos aqui. Mas está aqui, ó. Isso aqui já foi muito bem lido, já foi muito bem batido. O que eu quero falar para você, que agora eu vou pegar a cola que eu fiz aqui. Vocês pensam que acabou aqui, mas tem aqui, gente. Eu estou de bobeira, pô. Mas está finalizando, queridos. Eu quero pegar aqui umas passagens aqui, onde eu já encontrei algumas pessoas com dificuldade com relação a isso aqui. Então, uma vez que o Espírito Santo passou a habitar no homem, tá? Essa pessoa rendida ao Senhor, que não compreende por que ainda tem tantos desejos da carne, tanta guerra ainda fluindo e borbulhando no seu interior, mas há o Espírito lá. Agora tem uma consciência nova. Agora existe uma consciência nova, purificada. Agora há uma intuição, não é uma coisa da carne e do processamento da alma, é uma intuição gerada do Espírito recriado, sabe? Agora há uma comunhão que foi restaurada, então o Espírito está ali, sendo habitado pelo Espírito Santo, o ponto de contato do Espírito Santo conosco é no nosso espírito, e aí começa essa guerra. E aí, aqui em Provérbios, no capítulo 4, na versão NVT, eu gostei dessa versão aqui, NVT, para essa passagem. Provérbios capítulo 4, versículo 18.
e 19, está ali, ó. Olha lá, o caminho dos justos, preste atenção agora, o caminho dos justos. Então, quem é justo? Quem foi justificado, quem se rendeu a Jesus e quem já teve um encontro com o Senhor, quem já foi batizado e quem já tem uma aliança e tem a presença do Espírito Santo, beleza? Está tranquilo quanto a isso? Mas olha o que diz ali. O caminho dos justos é como a primeira luz do amanhecer, que brilha cada vez mais até o dia pleno clarear. Então, até o dia pleno chegar, a coisa vai acontecendo. Espírito contra carne, carne contra espírito. Ô Robson, mas esse espírito contra carne, carne contra espírito, quem é que está mediando isso aí? Aí é a tua alma. Aí é você que decide. Ou você acha que a árvore do conhecimento do bem e do mal só tinha lá? Todo dia é colocada diante de mim e de você decisões, gente. Não é só para mim. Todo dia. Sabe? Um dia desse eu estava num trem, estava ouvindo um irmão pregar, e se levantou uma mulher endemoniada lá e começou a xingar o irmão. Esse irmão sempre pregou e ele é tranquilo. E ele não é daqueles camaradas que prega apontando-se, queria ver me olhar de cara feia, quando eu era bandido. Não, ele abre a Bíblia, ele fica um tempo, eu vejo ele orando, daqui a pouco ele começa a pregar e fala tranquilo. Um capetada se levantou lá e começou a discutir, daqui a pouco levantou uma mulher para defender ele, daqui a pouco levantou outra para defender ela. Gente, foi uma capetice dentro daquele vagão. Daqui a pouco os próprios camelô estavam do lado do irmão falando, a gente passa berrando no ouvido de vocês não falam nada agora porque o cara é crente. É maneiro, sabe assim, eu gostei, Deus usando os incrédulos para defender o irmão. Mas o lance nisso tudo, sabe o que foi, Andres? É que eu fiquei chateado, cara, sabe, os borbulhos aqui dentro, circuncisa, circuncisa. Essa foi boa. Obrigado, Franco. Obrigado, Franco. Obrigado. Essa incircuncisa de coração ousa se levantar contra o ungido do Senhor. Sabe, gente? E aí eu comecei a me imaginar no lugar daquele irmão. Eu comecei a me imaginar. Sabe por que eu comecei a me imaginar? Porque eu tenho uma guerra, gente. Tá? Esse dia ainda, como de Provérbios aqui, não clareou totalmente para mim, não. Eu estou nesse processo igual a vocês. Eu me lembro, por que eu estou falando isso? Porque eu me lembro um dia que eu estava com a Michele e a gente estava no carro parado e o van parou na nossa frente e ficou conversando com outro cara da outra van. Eu estou parado, tranquilo. E eu buzinei, pip, uma, pip, 2 vezes. E o cara, acho que ele conversando, esqueceu o pé no freio, o pé foi afrouxando, a van veio para trás devagarzinho, bateu na frente do meu carro. E eu estava no bairro. E quando bateu, do nada, aparecem pessoas para olhar. E não foi um barulhão não, só encostou assim, ó. Aparecem pessoas. Aí, né, o palhaço aqui, o circo, vem, abrir a porta do carro, meu amigo, pô, tu não está vendo, não? Aí, cara, eu vi lá no fundo, para com isso, cara, para. Aí, irmão, eu murchei na hora, Daniel e Michele dentro do carro, com a mão assim, eu murchei na hora, e sabe, para completar, o rapaz saiu da van, cara, me perdoa, eu errei. Aí me arrebentou todo. Não, pega meu telefone, cara, anota meu telefone. Deixa eu ver se quebrou, amassou? Tinha feito um amassadinho no carro. Aí eu falei, não, tá tudo bem, não, amassou aqui, pega meu telefone. Meu irmão, eu já estou todo errado, filho. Me perdoa pela maneira como eu falei contigo. Pô, aí eu entrei no carro, ó, espírito contra carne, carne contra espírito, tá? Tá nesse processo aí. Entrei no carro, revoltando, e falei, duvido, Jesus, que o senhor teria feito isso. E Michele rindo para mim, cara, e vamos embora. E daqui a pouco a gente para em Campo Grande. Saiu para comprar um remédio, ela entrou no carro, eu vou dar uma ré, tinha uma senhora passando atrás, eu não vi, mas não acertei a senhora me olhou de cara feia, aí eu falei, senhora, tem que atravessar na faixa, né? Na faixa que tem que atravessar. Aí, Jesus, de novo, cara, a minha esposa, meu Deus do céu, gente. Eu falei, rapaz, o negócio está feio para o meu lado. Está feio. Mas, cara, graças a Deus, deu tudo certo, tá? Eu agradeço ao Senhor, a buzina do meu carro está escangalhada. Eu louvo a Deus. Olha, o trânsito, o campo de futebol, trata muito. Trata. Mas olha, isso não é desculpa, tá bom? Sabe o que é isso? É a tentativa da tua alma, junto com o teu corpo, ainda manter o domínio territorial.
Afinal de contas, são tantos anos governando que eles não aceitam. E eles entendem o seguinte: olha, nós dois somos mais fortes, pô. É 2 contra 1. E aí fica essa guerra miserável. Preste atenção aqui, ó. Eu peguei uma outra passagem aqui. Está lá em 2 Coríntios 3,18. Aí pode botar na versão Almeida, atualizada, né? Como é que está lá? Tá bom. E todos nós, presta atenção lá. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, tem que estar contemplando. Comunhão, relacionamento. Contemplando. Somos transformados de quê? Glória em glória. Na sua própria imagem, pelo Senhor. Olha o processo aí. Carne contra espírito, espírito contra carne, porque são opostos entre si, mas com qual finalidade? Para que nós não façamos o que seja porventura do nosso querer. Eu vou pegar mais uma passagem aqui para você ver que o processo é um processo. Romanos capítulo 1, versículo 17. Pode botar nessa mesma versão, não tem problema. Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em... Então a tua fé hoje é uma, à medida que você se mantém rendido, amanhã já é outra, porque vai gerando experiência. Porque debaixo dessa rendição, a gente continua contemplando a glória do Senhor e somos transformados de glória em glória. Isso vai gerando fé em fé. E aí a luz da aurora vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. É um processo, querido. É um processo. Agora, uma coisa muito interessante no meio disso tudo, é que quando o Espírito Santo veio habitar em mim e em você, ele não veio habitar apenas para transformar o seu caráter. Tá? Esse é o ponto de partida. O caráter me qualifica como discípulo de Jesus. Tá? O caráter sendo transformado pela ação do Espírito Santo, ele vai gerando o fruto do Espírito. Vocês sabem muito bem que nenhum fruto em uma árvore nasce do nada. Ele não aparece assim, ó, tum, pronto, está maduro, pode pegar. O fruto, ele se desenvolve. A ação do Espírito Santo no nosso interior vai trabalhando, desenvolvendo o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e vai embora. Mas é um processo de desenvolvimento. E esse processo, ele é interrompido quando eu deixo de me render e começo a me associar a alma e corpo e tomar as devidas decisões, achando que eu posso fazer alguma coisa. Daqui a pouco o Espírito Santo no meu interior fala: não dá, não adianta ficar abrindo o bracinho para intimidar ninguém, para com isso, não adianta ficar sendo ignorante com a vovozinha que passou atrás do carro. Tome jeito, homem, se humilha, volta lá para o lugar de novo. E aí começa, é um processo, gente, é um processo, sabe? E nesse processo, o fruto vai sendo desenvolvido. Então, o teu caráter vai se parecendo cada vez mais e mais com Jesus. Eu ia falar assim, é simples assim, mas não é simples assim, é difícil. Entendeu? É difícil. Mas no meio disso tudo, a presença do Espírito Santo na nossa vida não tem apenas o cunho de nos fazer parecidos com Jesus no que diz respeito ao caráter, à essência. Ele também nos capacita para a obra. Afinal de contas, Deus não desistiu do plano dele original, de uma família, de muitos filhos, agora com um modelo estabelecido. Está ali o modelo, quem é o modelo? Jesus. Então agora o Espírito Santo está trabalhando na formação do nosso caráter e nós temos um modelo em quem nos espelhar, com quem parecermos. Então não tem mais desculpa. Então você, olha, eu vou dizer uma coisa para você, nada contra coach, tá bom? Nada contra coach, mas eu enxergo o coach como uma profissão, tá? Não como um chamado divino. O chamado divino, para mim, ele parte do Senhor, tem que ter a unção, o poder e a presença do Espírito Santo e a mudança de caráter. Tá? O processo de mudança de caráter. Mas o que eu estou falando é o seguinte, é uma ação do Espírito Santo, confrontando o meu interior, confrontando as minhas filosofias, confrontando as minhas ideologias, as minhas escalas de valores, toda trocada, tudo embolado, e o Espírito Santo trabalhando através das Escrituras, através do auxílio do corpo de Cristo. E quero dar uma nota aqui, que essa história de desigrejado é uma coisa que surgiu no coração de Satanás,
porque é impossível você crescer sem ser corpo, é impossível o Espírito Santo permanecer quando eu não quero estar vinculado ao corpo, não quero ser tocado, não quero ser discipulado, principalmente se for por alguém que não estuda tanto quanto eu, ainda tem isso, tem que ter teologia, tem que ter bacharel, tem que ser Jesus Júnior, inclusive, e PhD em Querubilândia, tem que ser assim, e tem gente, tem porque eu já vi, é complicado você tentar discipular uma pessoa que é PhD, PQD, perequepê, é quase línguas, perequepê, e vai embora. E é difícil. E às vezes embola até no grupo caseiro, que começa a fazer umas perguntas, cara, difícil de você responder, porque eu fiz um seminário teológico, mas Robson, o que tu se lembra? O que tu se lembra do seminário? Tinha um nome, seminário. Entendeu? Mas o que eu estou falando? Esse processo ninguém foge. Só que o Senhor também está contando contigo na obra de fazer discípulo. E aí o Espírito Santo ele tem ferramentas. E quais são as ferramentas? A gente vem falando sobre essas ferramentas aqui. São os dons do Espírito Santo. Eu não vou falar dos dons, eu não me sinto qualificado para falar e explicar acerca dos dons do Espírito Santo. Mas eu vou pedir ali uma coisa que eu percebi nesses dias, e eu vou pedir para colocar, nós não vamos ler tudo. Eu vou pedir para colocar aí, já estamos chegando no final, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31, o último versículo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31. Olha o que diz ali, preste atenção. O apóstolo Paulo, durante o capítulo 12 todo, ele vem alinhando e corrigindo a ignorância dos irmãos acerca dos dons, tá? Os irmãos de Corinto, eles tinham todos os dons do Espírito Santo. O apóstolo Paulo chega a dizer que nenhum dom faltava para eles. Mas eles não sabiam como usar. Então, eles não ignoravam a existência dos dons, mas o uso, a aplicação, o funcionamento. Então, Paulo chega ali e começa a corrigir essa ignorância, porque isso estava gerando escândalo, né? Estava machucando e ferindo o corpo. E quando ele vem falando acerca dos dons e quais são os dons, depois você pode pegar 1 Coríntios capítulo 12, você vai ver, no final, no versículo 31, ele diz aquilo dali, ó, entretanto procurem com zelo, com cuidado, os melhores dons, como se eu tivesse alguma competência para determinar qual é o melhor dom, mas vamos lá. E ele, olha, a parte interessante e eu passo a mostrar a vocês um caminho sobremodo excelente. Aí vai para o capítulo 13, por favor. Versículo 1 mesmo. Vou ficar só nessa parte. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver, o quê? Nada serei como um sino que retine. E aí ele vai falando ali acerca dos dons, né? E ele vai seguindo falando todas essas características. E essa característica, lembrem-se, está sendo desenvolvida pelo Espírito Santo, porque ela é a primeira das características do fruto do Espírito Santo. Amor, alegria. Então começa lá, o carro-chefe é o amor. Tá bom, Robson, mas e aí? E aí que no capítulo 13, Paulo vai rascunhar para a gente sobre o amor e suas características. E são características práticas, tá bom? Agora bota no versículo 14, por favor, versículo 1 mesmo. Capítulo 14. 14, é isso aí, o 14, versículo 1. Olha o que diz: sigam o amor e procurem, olha o zelo novamente aí, procurem com zelo os dons espirituais, principalmente que profetizeis. Eu não vou entrar nessa linha também de profetizar esses lances. O que eu quero dizer com isso? O apóstolo Paulo está mostrando aqui a importância do uso dos dons no meio da igreja. Eu vou dizer para você, assim como o caráter, ele me qualifica como discípulo, os dons do Espírito Santo, eles me possibilitam a fazer discípulo. Queridos, olha, eu vou dizer uma coisa para você. É muito complicado quando você está sentado com alguém, conversando, e a pessoa está ali, eu tenho um grupo formado, aí que é o Clube da Luta, alguns irmãos sabem, e a gente está sempre reunido, e a gente está batendo papo, né? E aí, quando você começa a ouvir os irmãos, e eles vão colocar acerca das suas guerras, é complicado, porque se você não tiver a direção do Espírito Santo,
E às vezes eu atrapalho essa ação do Espírito Santo, tentando discernir, tentando entender com a mente tentando se meter em tudo, sabe? E você acaba tratando um sintoma como um problema. Você acaba pegando o sintoma daquilo que a pessoa está te colocando. Olha, minha prática está sendo essa, eu estou vivendo assim, está sendo assim, assim, assado. Aquilo é um sintoma, ele está apontando para um problema real que procede do coração. Mas se você não tiver uma direção clara, sensível ao Espírito Santo, você não ajuda. Você vai batendo o sintoma, vai tentar remediar o sintoma, o problema vai continuar ali. Sabe o que acontece? A pessoa desanima depois, fica fraca, acha que, eu acho que eu nasci para isso mesmo, eu acho que Calvino estava certo, eu não sou eleito, eu estou lascado, sabe? Mas não é isso. Então os dons do Espírito Santo capacitam você a funcionar. Olha, Jesus funcionou e Ele foi atuante com os dons do Espírito Santo. Os dons são ferramentas, com duas funções básicas essas ferramentas, tá? Duas funções básicas: contribuir com a edificação dos santos e contribuir com a expansão do Evangelho do Reino. Os dons do Espírito são ferramentas que vão nos ajudar na obra de fazer discípulo. Agora, tá bom, quero parar aqui, e eu quero voltar para essas passagens, esses 3 capítulos que nós colocamos ali. Não precisa nem colocar. O capítulo 12, Paulo fala sobre os dons. Sobre os dons. No capítulo 13, Paulo fala sobre o amor. No capítulo 14, Paulo volta falando acerca dos dons. O que isso, o Espírito Santo, ele está tentando nos mostrar? É que a funcionalidade dos dons, o funcionamento correto dos dons precisa trafegar em cima dessa plataforma chamada amor. Se os dons não estiverem trafegando em cima dessa plataforma, vai surgir uma série de coisas. Eu e você acabamos comprometendo a obra, eu e você acabamos comprometendo a nossa vida com Deus, eu e você acabamos nos entregando aos elogios, eu e você acabamos nos entregando aos tapinhas nas costas, e cara, você é um profeta mesmo, hein? Você falou até meu CPF, como se isso tivesse alguma validade, sinceramente. Sabe? Se os dons do Espírito Santo não trafegarem em cima dessa plataforma que Paulo colocou, e parece que foi colocado, embora a Bíblia, quando ela foi escrita, né, o Novo Testamento, não foi dividida em capítulos e versículos, as epístolas, na verdade, né? Isso aí é mais para uma ordem de leitura, para facilitar. Só que foi interessante, porque ficou exatamente no meio, fazendo um elo entre os dons. Então, você quer que os dons funcionem corretamente? Trafegue em cima do amor. Trafegue em cima do amor. Porque ali você vai estar manifestando o Espírito Santo. Esse trilho. Um trilho, um caminho, sabe? E é um caminho que vai te levar a um lugar, sabe? Então, acerca dos dons, é importante. Nós vimos, busque os dons, procure com zelo os dons, peça ao Senhor. Eu não vou dizer a você, peça esse dom, que esse dom é maneiro pra caramba. Não, deixa o Espírito te conduzir. Você só precisa permitir que seja introjetado em você a realidade de que o Senhor conta contigo para fazer discípulo. É fazer discípulo. E você vai sentar para pastorear alguém, o dom, a manifestação do Espírito por meio de algum dom te dando graça. E aí você, com discernimento de Espírito, sabe por qual Espírito aquela pessoa está falando. E você, com palavra de conhecimento, de repente, com uma simples palavra, como o Franco bem falou da mulher lá, samaritana, e rapidamente define uma situação que você levaria dias tentando pela teologia e não conseguiria. Tranquilo? Beleza? Se eu for continuar falando, eu vou estar inventando, então não vou falar, eu quero orar com vocês. Vamos orar? Em nome de Jesus. Fechar aqui meus autos. Pode ficar sentadinho mesmo, não tem problema. Queria orar. Pai, no nome de Jesus, eu quero te dar graça. Muito obrigado mesmo, de verdade, Senhor, pela presença do Espírito Santo, que desde o princípio, quando a terra estava sem forma e vazia, Ele seguiu trabalhando, Ele seguiu operando de acordo com o propósito do teu coração. Papai, muito obrigado,
porque Ele, por meio da tua vontade e da tua declaração, começou a trabalhar na terra, e a terra deixou de ser sem forma e vazia. Mas o homem acabou se tornando sem forma e vazio, mas o Espírito seguiu trabalhando, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque no decorrer de toda a história do Antigo Testamento nós vemos essa operação sensacional do Teu Espírito, até que culminou em Jesus Cristo, que cumpriu a Tua vontade. Oh Deus, morreu e foi ressuscitado pelo Espírito Santo, e foi assunto aos céus e nos enviou para ficar para sempre conosco o Espírito Santo, que agora tem levantado um exército nesta terra, Pai, que possa dar continuidade à Tua vontade e ao Teu propósito. Muito obrigado, Senhor, por saber que o Senhor vai cumprir o Teu propósito eterno. Nós te pedimos, ó Deus, que pela força e pelo poder e ação do Teu Espírito Santo, o Senhor nos conduza, Pai, e nos ajude a chegar até o final. E eu peço, Senhor, que ainda no decorrer desse retiro, aqueles que ainda não foram impactados, aqueles que ainda não foram confrontados, ó Deus, aqueles que ainda porventura não tenham se rendido, possam estar tomando essa decisão, em nome de Jesus, para que não perca o melhor que Tu tens, no nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Amém, querido.